que nós precisamos aí nas nossas câmaras de vereadores, pessoas que representam de fato as suas comunidades, que têm uma relação com essa população e que nós temos uma visão muito personalista do político. Que nos poupe de futuros mensalões. Pois é, exatamente. Então, eu tive, dentro do nosso trabalho nessa rede, eu tive uma oportunidade de participar de um projeto na Suécia. E você vê que o político é uma pessoa comum, é um cidadão comum. Nós tivemos uma reunião e a ministra de Desenvolvimento Econômico da Suécia, ela estava lá, chegou com seu filho num carrinho, botou o bebê aqui do lado, participou de uma conversa. Uma pessoa simples, comum. A líder do partido do primeiro-ministro, ela é uma funcionária de uma empresa de tecnologia. Então, estudantes, né? Então, a política, ela tem que ter espaço para o cidadão comum. O cidadão de bem que tem a solução. Não ungidos, né? Nós temos aqui claro, somos ungidos. Você tem que escolher entre esses ungidos. Né? A nossa república é jovem. 100 anos, 100 e poucos anos. Nossa democracia é mais jovem ainda. Mais jovem ainda. A libertação dos escravos, claro, recente. Claro. Você acha que esses fatores, eles pesam aonde nessa sociedade que hoje se vive? O senhor responde no próximo bloco. A pergunta do Dr. Ted foi a seguinte: esses fatos sociopolíticos acontecidos no final do século, república, libertação de escravos, enfim, tudo isso não é muito recente, é muito recente, 100 anos, 100 e poucos anos. Como o senhor vê esse fato, essa pouca idade, influindo hoje na sociedade brasileira? Eu acredito que são fundamentais, né? Como falando, a questão da democracia, né? E da questão da autoridade pública, né? Em relação a quem tem autoridade, se é o cidadão ou se é o gestor público ou o político, né? Mas eu acredito também que nós vamos ver um momento de transformação agora. Nós estamos vivendo uma transformação na comunicação, no acesso à informação. Porque você tinha uma informação controlada, né? Sempre foi assim. Isso influenciou, nos deu quase um papel de submissão, né, à nossa sociedade. Hoje não. Hoje nós estamos vendo os jovens participando cada vez mais nas suas redes sociais, com seus valores, com novas ideias. Nosso movimento ele está ativamente nas redes sociais e temos captado aí percepções e informações de toda uma nova geração que vem aí, que com certeza quer uma sociedade diferente daquela que o seu pai teve. E fundamentalmente uma coisa importante, nós estamos vendo os filhos educando os pais em alguns comportamentos, né? Eles estão aprendendo nas escolas, também nos meios de comunicação, comportamentos que cobram dos pais esse mesmo comportamento. A questão da sustentabilidade, a questão da reciclagem de materiais, desse mundo, dessas palavras. Eu já peguei alguns carões de filho. Pois é, então temos que investir nessa juventude. Então esse é um momento de transição importante entre uma geração que dependia de livros e de história. Hoje ela conta a sua história e começa a perceber, começa a questionar aquilo que ela é ensinada, né? E isso tem alinhado a esse desenvolvimento econômico que o Brasil passou, né? Tem passado, nós estamos aí num momento de estabilidade, quase meio aí que estagnação, mas eu acredito muito na questão quando a gente fala sobre o desenvolvimento econômico do nosso estado, né? O Maranhão, que tem um estado com muitos desafios, mas enquanto nós tivermos uma grande parte da nossa população com menos de R$70 por membro da família como renda, é difícil falar em desenvolvimento econômico. É difícil. Você tem toda uma camada de população que pode ter acesso a serviços, a consumo, a renda, que elas não têm como isso. Nós estamos vivendo isso nas empresas, né? As pessoas hoje, nós temos dificuldade de mão de obra pela dificuldade de qualificar a pessoa. Não é que ela esteja qualificada, ela não é qualificável. Não sei se o senhor consegue me entender. Entendi. Então, isso é importante, né? Você deu há pouco um exemplo e citou como exemplo a Suécia. Você não acha uma distância muito grande? Em termos de qualidade de vida e questões ligadas ao ser humano, nós temos que ter sempre, o benchmark tem que ser alto, né? Mas eu posso falar que, por exemplo, esse nosso trabalho, esse movimento nasceu na Colômbia, um país que na década de 70, 80 era totalmente dominado pelo narcotráfico, seja
na sociedade, também na justiça, nos governos e tal. E ele é um país que nos tem muito a ensinar, né? Esse projeto nasceu na Colômbia, a sociedade deu uma virada, claro, com apoio de outros países, com a questão da ONU também. Então, hoje nós temos na América Latina exemplos excelentes para os problemas e desafios do Brasil. Tanto é que o nosso projeto de Cidades Sustentáveis, nós temos hoje uma rede brasileira por cidades justas e sustentáveis, do qual a nossa São Luís faz parte, mas nós também fazemos parte da rede latino-americana por cidades sustentáveis. Estamos aí na Colômbia, no Chile, na Argentina, no Uruguai. Em cada lugar desse, hoje nós temos um banco de soluções para problemas do dia a dia da cidade. Então, é isso que nós queremos estar à disposição da cidade de São Luís, da população e também dos gestores públicos, né? Problemas ligados ao lixo, a questão da mobilidade, a questão de ciclovias, né? Como você usa, você valoriza os espaços públicos com ciclovias, né? Hoje, uma cidade de São Luís, nós não temos mais praças, né? Nós não temos mais nós temos praças belíssimas, estão totalmente desocupadas, né? Você não pode ir à praia, não tem praça. Pois é, então nós vamos ver uma cultura do shopping, né? É, a cultura do shopping. É uma cultura do shopping, que é uma cultura americana, né? Que é ligada a veículo, mas lá eles têm a infraestrutura, lá eles têm a renda para isso, né? Nós temos lá porque você busca segurança, né? Então, eu acho que nós temos que reocupar a nossa cidade, reocupar os espaços públicos, né? O cidadão tem que ter uma paixão pela cidade, tem que gostar da cidade. Você não acha que a autoestima do lusovicense é muito baixa? Muito baixa, principalmente na questão das notícias que nós temos na nossa cidade a cada dia, né? Nós temos uma das mais belas capitais do Brasil, eu acho. A gente está com negócios em outros estados, mas quando você vê São Luís, todo mundo que chega fica encantado com a cidade. É uma cidade ampla, né? Uma cidade arborizada, uma cidade com muito verde, né? E eu acho que nos falta exatamente um pouco entender isso e valorizar isso, né? Mas a população, o cidadão se reapossar dessa cidade. Né? A população como um todo. Mas nós falávamos da Suécia. Eu perguntei, não acha muito distante? Eu falei no caso tem uns exemplos aqui na América Latina, da Colômbia, né? Mas a Suécia, é importante frisar isso, é um país que na virada entre 1800 e 1900 era um país essencialmente rural e de analfabetos. Então foi-se iniciado um programa, isso até nós fomos conhecer lá, um programa de alfabetização através dos círculos de leitura, né? Então a Suécia sempre vai ser uma referência porque todos nós queremos, eu quero que São Luís um dia se pareça com Estocolmo, que é uma cidade histórica também, mas principalmente na participação do cidadão, né? E uma coisa interessante, nós tivemos nesse encontro conhecendo diversos prefeitos, né, de diversas cidades, né? Então, não fazendo um julgamento de valor, mas a questão cultural, ele mesmo dirige o seu próprio carro, ele não nomeia os secretários, ele tem um prazo muito curto. E curiosamente, esse prefeito que eu conheci, nós fizemos alguns trabalhos juntos lá no grupo de trabalho, nem a sua secretária ele nomeou. A secretária que atende o seu gabinete, ele falou, por que eu vou mudar a secretária se ela tem todos os contatos de todo mundo, né? Quando eu estava lá, um processo interessante, eles estavam precisando de uma secretária de infraestrutura. Foi feito um edital nacional para a contratação de um técnico para ser secretário de infraestrutura do município dele, município de 36 mil moradores. Quer dizer, não é uma visão política, é uma visão estritamente técnica. Claro, a visão política é o cidadão. Isso é uma coisa que tem que deixar muito claro. Eu acho que nós temos que entender que um gestor público ele é um cargo essencialmente político, ele tem que estar relacionado, mas a sua gestão ela tem que ser extremamente técnica, porque é uma cidade complexa. São Luís, quando tinha 300, 400 mil habitantes, era uma coisa. São Luís tem uma cidade de 1 milhão, 1 milhão e 200, uma população flutuante aí de 1,5 milhão de habitantes. E se considerar que Raposa, Pasto do Lumiar e Ribamar são praticamente bairros então, de São os problemas Luís, de uma área influenciam a outra. Vai a 1 milhão e 400. Então, esse é um grande desafio cultural para nós, cidadãos, mas também para os nossos gestores públicos, né? Mas eu acho que a próxima geração, essa geração que está chegando aí, ela entende muito isso e acho que temos que valorizar novas ideias, né? E, claro, fortalecer as que já existem, né? As coisas boas e pensar essencialmente numa coisa, a continuidade das políticas públicas, né? Que mude o gestor, que mude o partido, mas aquelas coisas que funcionam, elas não podem ser mudadas. Nós temos, eu vou falar novamente aí no caso do sistema de saúde britânico, que até foi mostrado na abertura dos Jogos Olímpicos. É um sistema que tem mais de 50 anos, já se alternou entre trabalhistas e conservadores, mas não se mexe no sistema de saúde pública britânico. Por quê? A população entende que é um direito seu, é um bem seu, e tem muito orgulho disso. Então, eu acho que nós temos muitas lições
a aprender e nós só vamos ter as soluções conhecendo isso, tanto os problemas também como as soluções. E esse é o trabalho que nós queremos desenvolver através do nosso São Luís. O Brasil é o país que mais tem obras inacabadas. O governo começa, o outro não continua. Isso em todos os setores. Isso é fundamental para esse atraso que a gente vive, você não acha? Eu acho, sem dúvida, e isso prova a falta de planejamento, né? Porque você, muitas das vezes, quando a gente acaba conversando com pessoas ligadas à área, né? Você faz um projeto porque existe recurso disponível para aquela área. Então você vai construir um viaduto porque tem recurso para viaduto. Então você faz lá, ligando nada a lugar nenhum, né? Mas essencialmente a falta de planejamento, né? Eu acho que tem que ser uma religião quase por qualquer gestor, seja ele público como privado. O planejamento é essencial. Metas e indicadores de resultados. Um exemplo disso que você acabou de dizer, tem verba para isso, então cumpra-se. No Paço do Lumiar tem uma quadra polivalente para basquete, vôlei, futebol salão. Lá não tem nenhum time, nem de vôlei, nem de basquete, nem de futebol salão. Está ali guardado, fechado, e aquilo deve ter sido caro. Talvez um programa de incentivo ao esporte teria sido mais coerente e mais de resultados melhores. Esses indicadores que você dispõe são colocados frequentemente na mão dos gestores públicos ou tem são colocados assim acidentalmente ou não? Tem uma metodologia? Nós temos, na verdade, é um sistema de indicadores, é uma ferramenta sofisticada, complexa, mas a sua complexidade está na sua facilidade de compreensão e uso, né? Hoje ela é eletrônica, ela está acesso, nós temos tanto em meios eletrônicos como também na internet. Se eu abrir o site da você vai ter São Luís, acesso a todos esses indicadores, inclusive ele tem uma série histórica, comparando com os anos anteriores, e constatando evolução, se ele melhorou, piorou, se estabilizou. Você tem a comparação com os 3 melhores capitais do Brasil e as 3 piores, em que situação São Luís se encontra. Nós somos nas 3 piores. E você tem... Olha, surpreendentemente não. Existem algumas áreas, aí a questão da percepção, por exemplo, em algumas áreas da educação, São Luís está entre as 6 melhores capitais do Brasil. Não significa que seja bom. Não quero ser pessimista, né? Não significa que seja bom. Nós temos aí na questão notas do IDEB, né, de desenvolvimento do ensino básico, nós temos evoluído, mas nós estamos em 4. Então, é bom? Não é bom. Estamos melhorando? Estamos melhorando. Estava de 3,6 para 3,8, estamos em 4. Então, é uma curva ascendente, mas é muito pouco, né? Então, se nós estivéssemos em 8, 9, só fazer um detalhe, estava falando da Inglaterra e da Suécia, o sueco e o inglês criticam enormemente, eles acham que nada funciona, que o seu sistema público de transporte não funciona, que o prefeito não trabalha. Então, a questão, a exigência é muito grande, só que eles estão discutindo entre os indicadores que estão lá entre 8, 9 e 10, nós estamos ali em 2, 3, 4. Então, a exigência é muito grande, então acho que isso melhora, né? Nós somos exigentes no nosso dia a dia, né? Naquilo que nós consumimos, naquilo que nós compramos. Você vai a um restaurante, se você não gosta da comida maltratada, você não volta naquele restaurante. Exato, mas nós somos muito pouco exigentes com os gestores públicos. Exatamente. Eu acho que isso parte de uma questão Nossa, cultural. São Luís não seria, não vou dizer responsável, mas não poderia trabalhar esse povo mais diretamente em termos de educação, de cobrança? Nós temos feito correndo isso... Correndo o risco de passar perto do Partido Comunista. Nós temos feito isso através de encontros setoriais, né? Nós fizemos já no ano passado um grande encontro sobre a questão dos resíduos, né? Às vezes nós esquecemos que nós somos uma ilha, né? E uma ilha, ela, por definição, é um pedaço de terra cercado de águas não tem como lados, crescer. Então não tem onde crescer. A não ser que faz como Holanda. Eu estava ouvindo uma palestra sobre águas, um professor da UEMA recentemente, que os estudos indicam que São Luís era uma cidade para no máximo 500 a 550 mil habitantes. Ela suporta apenas... Hoje nós temos 1,2 milhão de habitantes, então daí esses problemas, né? Mas o que nós queremos criar, nós temos feito debates sobre mobilidade, chamamos todos os gestores, chamamos a sociedade civil, as academias têm participado, mas nós temos um limite, né? A exemplo dos projetos que nós havíamos desenvolvendo anteriormente, ligados à educação, à criança, né? Nós temos um limite. A sociedade ela tem que entender que esse é um problema seu e uma responsabilidade sua também. Então, nós estamos fazendo... Talvez se tivéssemos começado há 10 anos atrás, estaríamos mais evoluídos. Mas eu acho que esse ano vai ser muito importante, porque nós nos coincidimos no lançamento de indicadores como uma campanha política. Então, hoje, todos os candidatos, inclusive o atual prefeito, têm em suas mãos
números transparentes, isentos, daquilo que faz parte da gestão pública. Se eu fosse o gestor, eu não veria aquilo como uma crítica, muito pelo contrário, aquilo é uma oportunidade de melhoria, de mudar política. Então, essa é outra coisa que nós temos que ver também, né, na questão os números não servem para criticar. Isso é aquele uso mesquinho, partidário, né? O que nós queremos, eu acho que parte do atraso que nós vivemos em diversos setores é em função de perdermos muito tempo e energia discutindo culpados, né? Quem são os culpados? Eu acho que nós temos que passar uma linha nisso e começar a buscar soluções para esses problemas. E buscar convergências, né? Não aqui mais de lado, São Luís é uma cidade muito de lado, lado A, lado B, caprichoso, garantido, não. Vamos pegar todos os bons, os técnicos, as pessoas de bem, vamos buscar juntos a cidade, né? Doutor Ted, foi um prazer tê-lo aqui. Parabéns pelo seu espaço aqui, é um prazer poder estar aqui. E as câmaras são suas. Bote todas as suas esperanças e sonhos para essa cidade. Primeiro nós temos que acreditar na nossa cidade, acreditar que é possível uma transformação. Nós temos muitos exemplos de locais que isso já aconteceu, mas é uma característica comum. As transformações só acontecem quando a população, a sociedade assume a sua responsabilidade e cobra essas transformações. Se nós não tivermos isso, vai ser muito difícil. Nossa cidade está crescendo de forma desordenada, é um sistema complexo e vamos sonhar juntos, ou melhor, vamos fazer juntos isso. Participe do Nossa São Luís, o www.nossasaoluís.org.br. Lá você vai ter o sistema de indicadores, mas também vai ter espaço para colaborar, para mandar recados, para mandar suas imagens da cidade. Nós temos um espaço de imagens. E são espaços como esse, né, o apoio da imprensa, dos meios de comunicação, da televisão, é muito importante para difundirmos nossas ideias. Muito obrigado e vamos sonhar juntos e executar juntos os sonhos. Fique agora com o recado da Daniel. Oi, Daniel. Tudo bem? Já estamos em campanha. Os candidatos estão correndo de um lado para o outro. Cada um diz uma coisa quando ouve o que quer. A onda de boato é muito grande. Disseram que o Edivaldo Holanda tem um problema sério de homofobia e preconceitos e tal. Papo. Isso tudo, por enquanto, ainda é papo. Agora, impressionante é o Washington. Rapaz, o homem é uma disposição. Ele com aquela cara de padre que largou a batina, é uma disposição de doido. Ele corre de manhã e corre de tarde, de noite ele vai prestar conta lá e volta e vê. E ele leva a sério. Daniel, é impressionante. Ele leva a sério. Eu acho que é só ele que está levando. Até logo, Daniel. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso. Avesso. Oferecimento Novo Mundo. Novo Mundo é precinho, é parcelinha, é prazão. Novo Mundo é paixão pelo Maranhão.